Lacrete 365. Você tá bonito hoje, hein, Dani? É, hoje não é nem sábado, mas tomei banho. Tá certo. Você vai pro ar, tá? Estamos aqui novamente para o nosso segundo episódio de Aprendizes de Joana. E estamos firmes no nosso caderninho da gratidão. A gente espera que você esteja também. E se tiver esquecido, se tiver acontecido qualquer coisa, não tem problema, somos aprendizes. Você já deu uma esquecidinha aí, não já, Dani? Ah, sempre a gente deixa assim no meio do caminho. Vou juntar tudo amanhã eu faço os dois. Pois é, eu também, mas o importante é a gente continuar. Então, vai lá, se você não começou, começa agora, o seu caderno da gratidão, que hoje a gente vai comentar o capítulo 1, a gente vai entrar no capítulo 1, que se chama A Bênção da Gratidão, e, na verdade, nós vamos comentar as primeiras páginas, as páginas introdutórias desse capítulo, antes de entrar mesmo no significado da gratidão. Para quem já tem o livro, entre as páginas 13, 14, 15, 16, 17 e uma linha da 18, ok? Quem não tem o livro ainda, acompanha, porque é na live que vai ao ar o episódio, se você já está assistindo quinta-feira de manhã, hoje a gente sorteia, né, o livro para quem marcou lá no Instagram da Casa de Clara de Assis. Bom, Tamo junto, Ju. Tamo junto. Começa aí, Dani. Vamos nós. Gratidão. Parece que é o tema principal do nosso livro hoje, né? Dos próximos alguns episódios. Olha só, Ju, trazendo então nesse primeiro momento desse capítulo 1, a bênção da gratidão, ela tem essa parte introdutória, e nessa parte introdutória, Joana traz vários pontos assim, que ela divide mais ou menos entre maturidade e imaturidade da gratidão, né? E eu queria trazer alguns pontos sobre a maturidade da gratidão. O que é quando atingimos a maturidade da gratidão? É quando nós conseguimos fazer um reconhecimento por tudo que acontece no nosso dia a dia, seja positivo, seja negativo. A gratidão ela se torna um ponto muito relevante na nossa existência, porque a gratidão ela vira aquela bênção, aquela prece ou aquela fala que a gente não consegue reprimir. A gente consegue ser grato por tudo que vem acontecendo no nosso dia a dia. E ela traz aqui, logo no segundo parágrafo da página 13, uma reflexão fantástica, que eu fiquei mastigando ela alguns dias para poder ter uma percepção do que ela está querendo trazer para a gente. E ela fala assim: a vida em si mesma é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão incontida. Esse incontida, pelo que eu entendi, é essa parte que a gente não consegue reprimir, que a gente não consegue segurar. Por quê? São tantos benefícios, são tantas coisas que nós temos a agradecer que a gente não consegue, de uma forma ou outra, segurar, né? Vira uma coisa natural. Uhum. Certo. Isso você está começando a falar, então, do aspecto do ser maduro. Não é isso, Dani? Quando atingimos a maturidade da gratidão. Também ela traz logo abaixo que a gratidão ela é uma constante busca de significado. Só que perceba só, a gente tem que entender esse momento onde a gratidão
essa coisa leve, esse agradecimento leve pelas coisas que acontecem na nossa existência, que muitas vezes a gente associa significado com alguma coisa material, com alguma coisa que a gente possa pegar. E muitas vezes isso não tem relação com materialidade. Ela tem sim uma relação com as coisas que vão acontecendo e que são necessárias acontecer naquele momento em nossa vida. Se a gente pegar o grande exemplo do momento, que são essas restrições de quarentena, de pandemia, de vírus, etc., etc., seria desesperador, né, Ju? A gente pensar que não pode botar o pé para fora de casa sem máscara, que a gente tem que fazer o mínimo necessário. Se a gente sempre foi livre, a gente sempre pôde ir e vir sem essas restrições. Mas agora, com essas restrições, o que a gente precisa desenvolver em nós, no nosso ser, e sermos gratos que talvez antes disso tudo nós não tinha significado importante para nós. Ir na praça, jogar bola, ir, sei lá, dar um passeio na praia, conviver com as pessoas, com os amigos, né? Então, essa busca atual, essa busca constante de significar é importante, porque quando a gente atinge esse momento, poxa, esse momento eu preciso estar mais em convívio familiar. Às vezes a gente precisa ser grato por esse convívio familiar que vai fazer que nós, como seres imortais que somos, possamos evoluir de alguma maneira, né? Então, é um convite, Dani, um convite para o crescimento, não é isso? Usando essa lógica, né? Nós estamos sendo convidados ao crescimento, a atingir uma maturidade emocional, espiritual, a partir da percepção de quem somos, a partir dessa percepção de que as coisas, digamos, materiais, às quais a gente estava tão ligadas, né? Naquela rotina insana que talvez muitos de nós vínhamos tendo, e nesse momento de recolhimento dentro de casa, a gente se depara com o que sou eu e os meus, e que são pessoas, né? E que não são bens materiais. Então, é um convite ao crescimento e à maturidade, né? E deixar o homem imaturo para trás. Ela traz logo na sequência, num outro parágrafo aqui, quando o processo de crescimento emocional liberta o espírito da sombra em que se aturde, nele se apresenta a luz da verdade, que é o discernimento em torno dos valores significativos que integram no concerto harmônico do cosmos. Eu até fiz uma anotação aqui, eu disse, quando a gente libera essa energia para o cosmos, né? Quando a gente libera esse instante de gratidão para a nossa família, muitas vezes não é fácil você conviver com um filho 24 horas dentro de casa, sem atividades externas para serem feitas. E o que com isso nós estamos aprendendo? Se nós ficarmos pensando nessa... Ela até traz aqui, né, o nosso ego, o nosso self, né, que depois você vai mais para frente dar uma explanada melhor. Mas o ego, essas três palavras, ela é tudo que a gente quer complementar na nossa criança interior. O ego, então, seria uma criança interior que precisa ser satisfeita. Satisfeita pelo quê? Pelas nossas vontades, pelas nossas necessidades, mas que muitas vezes não são necessidades. Nós achamos que são necessidades. Então, ela faz um convite aqui, ela bota um ego/self, ego-self. O self é o que hoje? Hoje não, sempre foi, né? Essa imagem está tão na moda, né? Vou fazer um selfie, vou pegar meu celular e vou bater uma foto para ver como é que eu estou. Ela faz um convite forte aqui a nos olharmos internamente, a fazermos um selfie interno do nosso ser.
para a gente entender que a gente recebe muito nessa existência, né? E muitas vezes a gente não consegue botar na prática. É. E aí, já que você tocou nesse assunto, né, de self e do ego, né? Quando o nosso self ele está imaturo, isso que Joana vai nos falar, né? Vai sofrer, né? Vai ter consequências isso para esse ego nosso dominador entrar em ação e ficar naquele eixo da materialidade, no eixo da retribuição. Então, uma das características, você está trazendo o aspecto da maturidade, da beleza, da gratidão, vou trazer o outro aspecto, então, da imaturidade. Aí, na imaturidade, a gente vai acreditar que gratidão, por exemplo, é retribuição pelo bem ou por favores que se recebe, né? É como se fosse uma forma de devolução de algo, de recursos recebidos. Então, existe um ditado popular, né? Que a gente fala do toma lá, dá cá. Então, você me fez um favor, toma que eu vou te fazer outro favor. Até para coisas positivas, não precisa ser toma lá, dá cá, na expressão antiga de olho por olho, dente por dente, não é? Também para coisas positivas, a gente às vezes se vê forçado, né, entre aspas, assim, forçado, mas fulano fez algo por mim, eu me sinto na obrigação de fazer por ele. É uma gratidão ainda nesse viés da imaturidade. O famoso oferta versus procura, né? E aí vira um jogo de mercado, vira um negócio assim, toma lá, dá cá. Eu ofertei, mas o que eu estou procurando? Se eu recebo, sou grato, se não recebo, não sou grato. Então, vira um jogo, né? Vira um círculo emocional onde a gente fica dependente dessas retribuições que recebemos para que possamos ser gratos, né? E o imediatismo com que a gente busca essas coisas aceleram esse processo de toma lá da cá de oferta e procura. Sim. Eu quero falar um pouquinho, Dani, que Joana traz, quais as consequências para nós, né, quando assumimos esse comportamento da ingratidão. Mas eu vou te provocar antes. Primeiro você me fala, quais as consequências para nós quando somos gratos? Olha, a nossa saúde física, ela é muito beneficiada quando somos gratos. A nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica, ela é muito, mas muito beneficiada quando somos gratos. Parece que nós tomamos um remédio sem perceber. Nós tomamos, não sou médico não, e não estou receitando nada, estou receitando gratidão. Mas parece que nós tomamos um remédio que cura todo e qualquer vírus, bactéria ou qualquer tipo de doença que nos cause. Porque se a gente vive feliz, se a gente vive leve, se a gente vive num semblante de gratidão, a gente vai ficar melhor e vai repercutir no nosso corpo material. É isso aí. Mas, Dani, eu não posso deixar de fazer esse parênteses, porque às vezes eu escuto também que, nossa, eu estou protegida, então eu sou grata, eu posso sair sem máscara? Não. Não é assim, né? A gente melhora a nossa imunidade, a gente se sente bem, é um processo interno. Isso que a gente precisa entender, né? Que quantas vezes parece que a gente está estudando, a gente está para gente que faz estudo, né, e que faz palestra, como é desafiador, às vezes não dá vergonha de você vai falar algum tema se você ainda não tem aquela prática dentro de você, né? Mas como a gente entende as coisas às vezes errado, né, e julga o outro.
A gente fica com a famosa vergonha interna bruta, né? A gente fica aquele calor que sobe assim quando você fala alguma coisa que você não vive. Aí tem pessoas que ficam vermelhas no rosto, né? E eu fico com aquele calor interno, né? Mas eu acho que é importante esse ponto da gratidão com maturidade ficar muito bem registrado. Nós precisamos compartilhar em nossa existência, em nossa vida, tudo o que recebemos. Assim, parece utopia, parece ser muito difícil, mas é que nem o nosso caderno aqui, ó. Você começa, tem dia que você esquece, tem dias que você lembra, mas depois que virar uma mecânica, que o nosso cérebro já sente falta, né? Sente a necessidade de expor e de se libertar de sentimentos, a gente consegue fazer a gratidão ser um hábito muito gostoso em nossa vida. Sim. Dani, você falou da parte do benefício, né, da gratidão, da importância, e vou trazer então as consequências em relação à ingratidão, né, esse aspecto da imaturidade. E usando as palavras de Joana, para quem tiver com o livro aí acompanhando a gente, ou não tiver sublinhado, vai lá, sublinha. Achei muito interessante quando ela vai falar que na consequência, né, da ingratidão, a gente vive em inquietação, a gente vive em estado de perturbação, de desequilíbrio, né? E aí cultivando enfermidades parasitas que suscitam agressividade, violência, autocompaixão, onde a gente se entrega, né, a vários tipos de conflito. E aí, muito interessante que ela vai falar também, que isso tudo, esse mecanismo que nos adoece, né, que nos deixa nesse estado de, se a gente pode dizer, de fragilidade até, seja emocional, seja física, porque da forma como a gente conduz os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso corpo, ele sente, né? A gente sofre isso. Então, nós temos dificuldade de compreender a finalidade existencial, né? A gente acaba se deparando com a incapacidade de buscar o sentido para a autorrealização. Porque ficamos ainda muito no que alguns chamam no terra a terra, na materialidade, né? E uma palavra que eu sublinhei aqui em vermelho no livro, que faz com que sejamos omissos, né? Omissos em relação à nossa conduta, né? A nossa forma de, às vezes, fugir dos nossos conflitos. Ju, uma coisa que chama atenção, inclusive nesse mesmo parágrafo que você está, é a transferência de responsabilidade. E a transferência de responsabilidade, ela também assim tem um fator muito, muito importante dentro do processo da gratidão. Porque muitas vezes, nisso que você está falando, a autocompaixão está ligada a isso. Eu só vou ser feliz se, 2 pontos, nova linha, parágrafo. E aí a gente vem acrescentando, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver se a pessoa que eu estiver, se o meu filho, se a minha mãe, se meu pai. Então a gente vive esse processo da transferência da gratidão. E aí a gente não consegue enxergar as coisas, entendeu? Uhum. Ela usa algumas palavras, né, que falam, por exemplo, do desculpismo. A gente é tão forte essa palavra que a gente está usando hoje, né, da maturidade, da imaturidade, porque é tão imaturo quando a gente não assume as responsabilidades pelos nossos atos, a gente fica encontrando desculpas, às vezes, pelas coisas erradas, ou às vezes desculpa até para não ser grato por tudo que nos chega, né? Não ser grato pelas dificuldades que enfrentamos, né?
E olha o parágrafo abaixo. Essa estranha conduta é responsável por alguns mitos que remanescem no inconsciente. E esses arquétipos desculpistas constituem-lhes recursos de autoapaziguamento, dessa forma tentando conciliar a consciência que exige lucidez com o ego que prefere a ilusão. Isso virou até um poema, gente. É isso aí. Mas as nossas condutas, elas são... a gente precisa cortar, na psicologia a gente fala assim, a gente precisa se libertar de algumas couraças, né? A gente precisa se libertar de algumas amarras que a gente não consegue ser grato ao que a gente recebe, porque a gente ainda está lá atrás, vivendo com tudo que carregamos da nossa existência até este momento. Sim. Medos, incertezas, inseguranças, formas de agir com as pessoas. Quantas vezes a gente tem vontade de falar um eu te amo e não consegue falar, por quê? Porque a gente fica naquele milindre de saber o que o outro vai achar. O que o outro vai achar pertence ao outro. O que nós estamos sentindo, o amor que sentimos, ou qualquer sentimento que nós tenhamos naquele momento, é uma forma de gratidão, de expressão. E muitas vezes a gente lida com a nossa imaturidade, da vergonha, de se humilhar, de eu não vou passar por isso, e assim vai. Assim é que eu penso sobre esse momento que a gente está discutindo, Ju. Sim, e tem muito a ver, novamente, com aquela história de que devolver algo, né? A gente se fica preso, se encouraça, se segura, às vezes fica receoso até de fazer um relato, de começar um diário, digamos, da gratidão, porque temos dúvidas, né? Mas eu tenho o hábito de fazer coisas por mim também, de me cuidar, né? Porque se a gente sai um pouco desse eixo da devolução, da retribuição, se eu estou escrevendo um diário de gratidão, mas quem é que vai ser beneficiado? Eu estou fazendo em retribuição para quem? Parece que essa coisa imediatista da materialidade, se ela não está tão presente, a gente não tem motivação para ir à frente, né? A gente não encontra muito, isso é besteira, né? Para que eu vou fazer isso? Ju, momento intimidade agora. Até mudei de posição aqui do foco da câmera. Isso vai para o vídeo ou não? Vamos ver. Vai, sim. Tem que ir. Eu vou compartilhar com você e com todos, por exemplo, a primeira sensação que eu tive quando eu comecei a escrever o livro. Qual foi a primeira sensação? E se alguém pegar meu livro da gratidão para ler? Foi só a sua primeira sensação? Porque toda vez que eu escrevo, eu fico pensando assim, nossa, e se alguém lê isso? Mas isso depois eu entendi. Eu preciso ser grato e deixar que isso seja liberto, porque senão eu vou começar a pensar no que eu vou escrever. Porque de forma racional, porque se alguém lê, vai entender uma coerência. Muitas vezes eu posso ser grato pelo grão de poeira que estava na minha casa. Eu vou entender por que eu fui grato. Agora, será que outra pessoa vai achar que eu sou maluco de estar falando com o chão, de estar falando com o grão? Então, muitas vezes a gente vai criando essas barreiras até quando a gente vai fazer um exercício. Por quê? Porque é tanto querer preservar o meu ego, porque aí eu entendi que meu ego precisa ser acariciado só por coisas boas. Nossa, Daniel escreveu um livro da gratidão fantástico. Mas por quê? Se o livro da gratidão não é para os outros, o livro da gratidão é para nós. É para que a gente consiga exercitar esse processo que é tão difícil no nosso dia a dia. Então, aproveitar que a gente está falando do livro da gratidão, Dani,
reforçar, desculpem ser repetitivos, mas reforçar a importância de fazer. Não é tão simples, não é tão óbvio, para alguns pode ser, mas inicie, passe por essas experiências que a gente está tendo e está se propondo a compartilhar. Deixa comentário aqui no vídeo se você passou por isso, qual foi a sua primeira impressão, qual foi a sua dificuldade inicial, né? Porque a gente aprende nessa troca um com o outro. E para a gente evoluir, inclusive, Dani, eu quando estava estudando essa lição, eu preparei meu flip chartzinho. Olha que bonitinho meu emoji aqui, ó. Você viu? Do pensamento. E quero deixar uma pergunta, né, para todo mundo que está escrevendo. É para a gente observar. Não sei se dá para ler, tá lá. E eu pergunto o seguinte: eu experimento gratidão por tudo que me acontece e eu tenho oportunidade de vivenciar? Nos meus relatos de gratidão, eu estou relatando, eu estou escrevendo aquelas coisas que vêm de retribuição, ou eu estou conseguindo ir mais além e conseguindo descrever efetivamente tudo que me acontece e que me chega como forma de agradecimento? Vai ficar essa pergunta hoje para todo mundo pensar, para todo mundo avaliar, né, nos seus escritos, nos seus cadernos, e deixar comentários, como a gente falou. E a gente não vai mastigar o capítulo todo, né, Dani? Quer dizer, capítulo não, só a introdução. Vou dar só o spoiler para ajudar nessa resposta aí que você está deixando no ar, hein? Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Então, talvez nessa página 17, aqui no penúltimo parágrafo, a gente começa a entender um pouco do que você está colocando como um desafio para os nossos livros da gratidão, né? Vários livros aí que a gente já recebeu até umas fotinhos aí já, né? Então, quem está nessa campanha, nessa batalha, nessa luta, nesse desafio, nessa coisa gostosa de escrever sobre gratidão, para um minutinho e pensa sobre isso que está sendo refletido hoje aqui. Isso. E para a gente finalizar, Dani, o vídeo de hoje do Aprendizes de Joana. É para o povo poder estudar. Eles têm que estudar com a gente, ué. Estudar e deixar os comentários. Tem muita coisa. Ó, tem que deixar o livro assim, gente. Tem um exemplo muito bonito que eu quero usar para a gente finalizar nessa última página que a gente se propôs a estudar hoje, que é quando Joana vai falar do exemplo da rosa, né? Da gratidão em relação a uma rosa. Quando observamos uma rosa exteriorizando perfume carreado pela brisa, deparamos-nos com a gratidão do vegetal que transformou humus e água em aroma delicado. Então, nesse convite desse exemplo da rosa de Joana, a gente entender que até a gente chegar ao momento de conseguir exalar o perfume, de sermos pessoas efetivamente gentis em todos os nossos relacionamentos, com todas as pessoas à nossa volta, a gente conseguir energeticamente, né, transferir aquela energia gostosa, que as pessoas, às vezes, a gente não precisa abrir a boca, mas sabe aquela pessoa que a gente se sente bem do lado dela, sem precisar de nada? O dia que a gente conseguir chegar nesse momento dessa rosa, a gente precisa compreender que a gente vai ter aproveitado do humus, a gente tem que ter saído de dentro da terra, não é? Tiveram vários momentos de descoberta, de despertar e até de produzir espinhos. Mas que a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que, aos poucos, buscar esse amadurecimento, esse desabrochar. Com certeza, Ju. Esse eu acho que é o nosso maior desafio hoje,
E o convite é a gente entrar na prática, pegar todas essas dicas que Joana nos traz aí no livro, leiam essa introdução para que a gente esteja alinhado aí nos nossos episódios, né, Ju? Isso aí. Lembrando, quem assistir antes, corre lá para o nosso sorteio que a gente vai fazer pelo Insta. Hoje à noite, né? Subir hoje à noite numa live, a gente chega e vamos sortear o livro e queremos todos juntos nessa caminhada de estudos. Queremos, sim, participações, dúvidas, que sejam complementos para esse estudo, né? Que as pessoas, de fato, entrem nessa jornada que é tão maravilhosa de estudarmos Joana, a psicologia da gratidão. E fica aqui meu beijo, meu abraço, porque senão eu não paro de falar mais. Beijo, gente. Abraço, obrigado para quem está assistindo. Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente se vê no próximo episódio, capítulo 1, com significados da gratidão. Beijo. Tchau, Dani. Obrigada. Tchau.